Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e o tema da aula de hoje é números reais na reta numérica. Nessa aula, a gente vai aprender o que é a reta numérica e como localizar os números reais sobre essa reta. Para isso, vamos dar uma olhada na animação que mostra como é uma reta numérica. Olha lá! Uma reta numérica é uma linha reta onde podemos ordenar todos os números reais. Por exemplo, esses números. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Repare que para a direita nós temos todos os números positivos. E para a esquerda do número 0 nós temos todos os números negativos. Tudo bem? Sempre nessa colocação. A reta numérica, no sentido da esquerda para a direita, é sempre o sentido de crescimento dos números. Os números começam dos menores e vão crescendo até os maiores, dos mais negativos até os mais positivos. Tudo bem? Agora vamos identificar em que momento da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente lida com a reta numérica. Olha os exemplos. A reta numérica existe, por exemplo, numa estrada, onde há a contagem de quilômetros no comprimento dessa estrada. Olha um exemplo muito interessante. O exemplo da BR-101. A BR-101 tem o seu ponto inicial localizado na cidade de Touros, que fica em Rio Grande do Norte, e cruza todo o litoral brasileiro até a cidade de São José do Norte, que fica no Rio Grande do Sul. Essas fotos são o ponto inicial da BR-101 lá em Rio Grande do Norte, o quilômetro zero. Isso é muito legal, pessoal. Um outro exemplo é a nossa régua. Olha lá. A régua é uma reta numérica que começa do zero e vai até o fim do seu comprimento. Repara que a reta numérica da régua não tem os números negativos, porque a régua mede distâncias, e distâncias, como a gente sabe, não pode ser negativo. Além disso, temos a fita métrica, que nessa foto é a trena, que também representa uma reta numérica. A construção da reta numérica. A reta numérica pode ser construída marcando os pontos como a gente já tinha falado. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas também ela pode ser construída com outra escala, com os pontos, por exemplo, de números pares. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Caso a sua necessidade trabalhe com uma escala maior. Agora, a gente também pode alterar essa escala dessa forma. Olha, a reta numérica pode ser 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. Os números podem crescer da forma que a gente quiser, desde que a gente coloque as mesmas distâncias representando a mesma passagem de um número para o outro. Nessa última reta, cada ponto aumenta de 40 unidades. Portanto, o aumento constante de 40 unidades de um ponto para outro nos obriga a colocar os pontos a uma mesma distância ao longo da reta. Mas a gente também pode alterar essa distância, colocando um zoom, colocando uma aproximação na reta. Olha só como pode ficar. A reta numérica pode marcar o ponto 0, muito distante um ponto 1, e numa mesma distância o ponto 2. Então repare, pessoal, que a gente pode construir as retas numéricas da forma que a gente necessitar, de acordo com o problema que a gente está trabalhando, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade sobre a localização de pontos na reta numérica. Olha lá. Atividade 1. Qual dos números abaixo poderia representar o número da casa preta? Bom, a primeira casa, a casa verde, é o número 342. Logo em seguida vem a casa preta, que a gente não identifica o número da casa, e depois vem a terceira casa, de número 358. Por último, aparece a casa branca, de número 400. Pessoal, isso é uma reta numérica, ou seja, todos os números estão numa ordem, e numa ordem crescente. Portanto, a gente precisa identificar qual é o número que está entre a primeira casa, a verde, e a terceira casa. Vamos ver as opções. A opção na letra A é o 312, na letra B é o 348, na letra C é o 372 e na letra D é o 440.
Dentre essas 4 opções, o único número que está entre a casa verde, 342, e a terceira casa, 358, é o 348. Portanto, a resposta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Agora, a gente vai aprender a localizar alguns números na reta numérica. Vamos verificar. Localizando números racionais. Vamos localizar o número 3,2 na reta numérica. Pessoal, o número 3,2 é formado pelo número 3, que é a parte inteira, e pelo número 2, que é a parte decimal. Portanto, a localização desse ponto vai se basear na parte inteira. Olha lá. O número 3,2 tem a parte inteira, 3, e a parte decimal, 2. Vamos marcar a parte inteira, 3, e agora a gente precisa localizar o 3,2, ou seja, a parte decimal. Para isso, a gente precisa dividir o espaço entre o número 3 e o número 4 em 10 partes, para a gente poder localizar os décimos. Vamos ver? Olha lá, o espaço entre o 3 e o 4 foi dividido em 10 partes. Mas agora, a gente vai precisar de uma lupa. Nessa lupa, a gente vai verificar a posição de cada um dos décimos. 3 inteiros e 1 décimo, 3 inteiros e 2 décimos, 3 inteiros e 3 décimos, e assim por diante, até o número 4. Portanto, fica muito fácil identificar a localização do 3,2. E aí, pessoal? Acharam fácil? Pois é, agora vamos ver a próxima atividade. Atividade 2. Localize na reta numérica o número 6,8. Primeiramente, vamos identificar a parte inteira, o 6. Está aqui. E agora eu preciso identificar 8 décimos depois do 6. Portanto, o 6,8 está localizado nesta parte da reta numérica. Tudo bem? Vamos localizar os números irracionais. Reparem que a forma de aproximação vai ser muito importante para a gente conseguir ter uma noção de onde esse ponto vai ficar. Observe o exemplo. Vamos localizar o número raiz quadrada de 8 na reta numérica. Pessoal, preste bem atenção. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Portanto, a raiz quadrada de 1 é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Isto é, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 elevado ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 4 elevado ao quadrado é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. 8 é um número que está entre 4 e 9. Reparem que a raiz quadrada de 8 é um número que está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, pessoal, eu digo que a raiz quadrada de 8 está entre os números 2 e 3. Reparem só, o número 8 é mais próximo do número 9 do que do número 4. Portanto, a raiz quadrada de 8 é mais próximo da raiz quadrada de 9, que é 3, do que da raiz quadrada de 4, que é 2. Então vamos localizar. A raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2, alguma coisa. Como 8 é mais próximo de 9 do que de 4, então a raiz quadrada de 8 é mais próxima de 3 do que de 2. Então vamos verificar. Assim, como a raiz quadrada de 8 é 2, alguma coisa, eu digo que a raiz quadrada de 8 está localizada nessa região. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não importa. O importante é um ponto mais próximo do 3 do que do 2. E, de fato, verifiquem. A raiz quadrada de 8 é 2,828. É 2,8, aproximadamente, mais próximo de 3 do que de 2. Tudo bem? Um próximo exemplo para ver se a gente entendeu isso bem. Atividade 3. Localize o número raiz quadrada de 20 na reta numérica. Utilizando a mesma linha de raciocínio, a gente pode fazer 3 ao quadrado igual a 9,
ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é 16, ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado é 25, isto é, a raiz quadrada de 25 é 5. E 6 ao quadrado é 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Dessa forma, 20 é um número entre 16 e 25, isto é, a raiz quadrada de 20 é um número entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 16 é 4 e a de 25 é 5. Portanto, a raiz quadrada de 20 está entre os números 4 e 5. Mas reparem bem, o 20 é um número que está mais ou menos a uma mesma distância entre o 16 e o 25. Ele é um pouquinho mais próximo do 16 do que do 25. Portanto, a raiz quadrada de 20 vai ser localizada quase no meio, entre os números 4 e 5, um pouquinho mais próximo do 4 do que do 5. Vamos verificar? Como 20 é mais próximo de 16 do que de 25, então a raiz quadrada de 20 é mais próxima de 4 do que de 5, mas é quase na metade, como a gente tinha dito. Portanto, a raiz quadrada de 20, que é aproximadamente 4, alguma coisa, localizado na reta numérica, vai ser praticamente no meio entre os números 4 e 5, um pouquinho mais próximo do 4 do que do 5. De fato, a raiz quadrada de 20 é 4,472,135, ou seja, é praticamente 4,5, a metade entre 4 e 5. Tudo bem? Agora é com você. A gente deixa uma atividade para você tentar fazer sozinho. Localize o número raiz quadrada de 35 na reta numérica. Pessoal, faça os exercícios e as respostas você encontra no nosso site. Bons estudos, bom trabalho e a gente se vê na próxima. Até lá!